Ela sentou no lugar errado. Mas, por um desses acasos que a vida às vezes inventa para mexer com quem tem coragem de ser simples, aquele lugar errado estava bem no centro do salão, sob um candelabro que parecia feito para histórias de cinema, cristal, reflexos que dançavam sobre a louça fina e uma fileira de cadeiras alinhadas como quem espera discursos preciosos. Jenny Hart não tinha vindo para estar ali. Ela estava ali porque alguém trocou um cartão, porque o calor do trabalho lhe deixara os dedos marcados pelo cheiro de limão e porque, por um breve segundo, a cabeça dela acreditou que tinha recebido um reconhecimento. Ela percebeu o erro quando sentiu o tecido do vestido deslizar sobre o encosto da cadeira e ouviu, do outro lado do salão, um murmúrio baixo, curioso. O uniforme que ela carregava, a bata azul com a etiqueta do hotel e o avental dobrado no braço, destoava do brilho ao redor, mas ela também tinha aquela humildade de quem cresceu sentindo que silêncio e educação abrem portas. Então sentou-se. O guardanapo de pano entre as mãos, os olhos baixos, a respiração ritmada como quem tenta não trair que o coração está batendo alto demais. O staff percebeu primeiro. Tina, do evento, bufou sem sucesso disfarçado quando viu o cartão com o nome J. Hart, no lugar da tal influenciadora cujas fotos ocupavam o lugar principal naquela noite. Marcy, sempre apressada, tentou corrigir a falha com um sorriso que não alcançava os olhos. Houve um sussurro que percorreu o salão como se uma brisa fosse suficiente para provocar um vendaval. Alguém fora da mesa principal tinha um avental, e a câmera no canto, discreta, a serviço da imprensa contratada para o evento, demorou um suspiro a captar a cena. Do outro lado da mesa, Nathan Cole atendeu ao ruído como se soubesse que era uma peça fora do roteiro. Ele não era apenas um homem rico, era o dono discreto de uma rede de hotéis que fazia os jornais falarem dele quando alguém quis falar de luxo e negócios. Mas ali, naquela noite, ele observou mais do que o brilho. Observou as mãos de Jenny, ásperas, sem esmalte, tocando o tecido com cuidado. Observou a postura leve, quase encolhida, como se o mundo fosse maior do que ela, e ela, no entanto, escolhesse não se deixar esmagar por isso. Quando ela levantou os olhos, o olhar dele encontrou o dela com uma suavidade que desconcertou tanto alguém acostumada a evitar olhares longos, quanto alguém que via, pela primeira vez em tempo, o rastro de uma vida que não se curva só porque é menor que as manchetes. Nathan sorriu. Não um sorriso calculado para as câmeras, mas um que dizia, sente-se. E foi tão simples quanto isso. Ele não fez alarde. Não pronunciou o nome dela para o salão todo ouvir. Simplesmente estendeu a mão por cima das taças. Você está bem? Ele perguntou, como se aquilo explicasse tudo. Ela corou, a timidez encontrando um espaço entre a louça e o murmúrio. Acho que me sentei no lugar errado, disse, com uma voz que tremia um pouco. Não porque tinha medo de errar, mas porque reconhecia a própria coragem naquele pequeno gesto. O riso de Nathan foi leve, um som que pareceu limpar a poeira daquele salão por um segundo. Então fique, ele respondeu. A gente conversa. O diálogo inicial foi curto. Ela falou de dor, de trabalho, de uma vizinha que fazia bolos aos domingos. Ele, com cuidado, falou pouco sobre negócios e mais sobre noites vazias nos andares superiores dos hotéis. A mesa, que antes parecia um ringue social, passou a ser um espaço onde palavras pequenas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que nenhum deles sabia que tinha. Do lado de fora, a cidade respirava a pressa habitual. Táxis, passos, alguém segurando um guarda-chuva que não encontraria utilidade naquela noite de verão. Dentro, sob a luz dos candelabros, Jenny comeu devagar. Não por falta de apetite, mas por respeito a algo que estava acontecendo. Ela não queria que nenhuma garfada fosse o ponto alto da vergonha que pudesse surgir. Ninguém ali poderia prever que uma sentada errada estaria prestes a virar notícia. Mas as pequenas decisões que tomamos no decorrer de uma noite às vezes têm ecos maiores do que julgamos. Quando a sobremesa chegou, Nathan falou sobre o hotel com um tom que não parecia vanglória, mas familiaridade. Disse que era bonito ver quem fazia a cidade funcionar ainda perto daqueles que a cidade elogiava. Sem vocês, tudo que eu tenho é fachada, admitiu. E isso fez Jenny rir. Um riso curto, que acreditava que elogios vindos de um homem como aquele deveriam custar algum tipo de preço. Ela era sincera, sempre. Eu só limpo, disse. Não diminuiu nem inflacionou o que fazia.
Ele gostou disso. Gostou da honestidade. O jantar terminou sem grandiloquência. Quando Jenny se levantou para voltar ao seu posto, Tina e Marcy deram uma troca de olhares. A confusão ainda pairava no ar. E Sandra, a supervisora, aproximou-se com aquele olhar prático de quem resolve problemas mais do que debates sociais. Jenny, ela murmurou, você estava lá porque o cartão estava errado. Volte ao seu turno, por favor. Mas Nathan não permitiu que a única intervenção fosse a burocracia. Chamou a atenção dela com um sinal discreto e deixou-lhe um bilhete dobrado no guardanapo ao sair. Balançou a cabeça como quem dizia, há algo aqui, alguém que viu. Na noite seguinte, o bilhete era o assunto que não precisava ser dito. Jenny, de volta ao vestiário do hotel, segurou o papel com dedos que cheiravam a desinfetante e café. Ali estava escrito algo tão simples quanto uma promessa pequena. Café amanhã, 9, esquina do hotel. N. Ela sorriu sozinha, incrédula do próprio sorriso, e manteve o mundo em equilíbrio para que a rotina não a puxasse de volta ao chão. No dia seguinte, no café, o mundo mostrou-se útil de maneiras bobas. O som do moedor de café, o vapor subindo e fazendo pequenas nuvens que pareciam carregar esperanças, e o barulho dos passos no piso de madeira. Jenny chegou com a roupa de sempre, um jeans limpo, a blusa que já levara tantos dias lavada e passada por Doris, sua vizinha e amiga que tinha o dom de consertar o universo com um pratinho de bolo e um conselho firme. Doris a observou da esquina com os olhos afetuosos de sempre. Você está diferente, menina, disse. O que aconteceu? Vim tomar um café, respondeu Jenny, como se aquilo fosse um plano modesto demais para assustar a amiga. Mas o café virou conversa. Eles falaram sobre o que se fala entre quem se conhece há anos. O preço do leite, a sequência de horas corridas, a dor nas costas que insiste em aparecer pela manhã. E de volta à mesa, Nathan chegou com um sorriso fácil e um pacote de donuts que ele insistiu ser afeto em formato comestível. Os encontros foram simples depois disso. Nada de carros que partiam para lugares secretos ou jantares de etiqueta. Um passeio pelo food truck do bairro, um dos favoritos dela, onde Jenny riu do molho que escorria e Nathan precisou, pela primeira vez, manusear um guardanapo com a mesma leveza que qualquer um no bairro fazia. Havia uma ternura nas coisas pequenas. Ele raspando migalhas do prato dela quando ela se distraía, ela mostrando orgulhosa o cuidado que tinha com uma velha bicicleta que consertara para economizar o ônibus. Eram podos diferentes de uma mesma cidade, e a cidade inteira parecia entender que não havia mal algum em um encontro despretensioso. Entre essas pequenas vitórias, o trabalho seguiu seu curso. Jenny continuava sendo Jenny. Chegava cedo, fazia o checklist de sempre, trocava lençóis com um ritmo que a própria rotina lhe ensinara. No vestiário, Maria, colega e amiga, preparava os sacos de lixo com uma eficiência doméstica que refletia dias e noites compartilhados. Olha só, Maria dizia, ao ver o brilho novo nos olhos de Jenny. Se cuide, menina. Não deixe a vida te levar sem remédio, não. E havia Doris, com seus bolos de domingo que se tornaram pretextos para conversas. Ela era a velha da esquina que tentava consertar a autoestima de Jenny com receitas e broncas. Não inventa moda, dizia Doris, mas também não se esconda. Você merece um lugar à mesa. Às vezes a mesa é literal, outras vezes é um convite. Enquanto isso, nas redações e nas redes que rodeavam os eventos sociais, a cena ainda era um sussurro. Uma foto havia sido tirada, um clique distraído de um convidado que não sabia que aquilo se tornaria uma espécie de semente. A imagem mostrava Jenny de perfil, riscando um guardanapo, o candelabro transformando seu cabelo em halo de luz. Alguns acharam graça, outros acharam doce, e havia, claro, aqueles que começaram a inventar uma narrativa mais salgada do que a realidade. Nathan observava tudo com cautela. Ele sabia que o mundo que habitava tinha olhos em toda parte e mãos que moldavam opiniões com rapidez, mas também sabia que, no contato com Jenny, via uma honestidade que os outros não tinham paciência para procurar. O que ele ofereceu foi concreto e modesto, não um cheque para apagar diferenças, mas uma oportunidade que tinha limites claros. Soube pedir, por trás de palavras planejadas com cuidado, que ela aceitasse uma inscrição para um curso noturno de gestão hoteleira que o hotel financiaria em parte. Você não precisa aceitar, disse ele.
Mas penso que você gostaria de ter escolhas. Eu posso ajudar com uma delas. Jenny levou a proposta para casa como quem leva uma fruta estranha que pode ter sabor bom ou amargo. Ela conversou com Doris, que fez questão de abrir tudo em cima da mesa da cozinha, com o cheiro do bolo recém-assado invadindo os pensamentos. Você aceita, Jenny, disse Doris, com uma convicção que soava mais maternal do que mandona. Não porque ele está oferecendo. Aceita porque você pode escolher e porque a gente é capaz de aprender. Aceitar significava, aliás, nada de gratidão em forma de contrato. Significava que ela teria, se quisesse, a chance de estudar e de ampliar o leque de possibilidades, sem que o apoio fosse usado para apagá-la como pessoa. A bolsa era uma porta, não uma sentença que mudaria sua essência. E Jenny ponderou. Ela lia e relia as palavras que Nathan deixara em bilhetes. Tentava decifrar entre linhas a oferta. Ela queria, mas sentia medo também. Medo de perder a simplicidade, medo daquilo que era novo, e uma culpa passageira por imaginar que, ao aceitar, poderia ser vista como alguém querendo subir na vida às custas de outro. No bairro as conversas circularam. Havia quem apoiasse, quem resmungasse, e quem, com a leveza de quem sempre prefere julgamentos fáceis, dissesse que aquilo era apenas mais uma história de poder num tapete de etiquetas. Vitória, por exemplo, era o tipo de pessoa que sabia transformar olhares em sentenças. Ela era parte da elite que frequentava os mesmos salões que Nathan organizava. Conhecia protocolos, sorrisos e, claro, o poder do boato. Em jantares e recepções, ela era a rainha das devoluções corteses, daquelas que ferem sem que a boca pronuncie palavrões. Vitória observou a mudança com olhos calculistas. Para ela, a presença de Jenny onde os de sua classe costumavam ir era uma afronta sutil. Em seu mundo, lugares e nomes mantinham suas fronteiras por razões que pareciam naturais demais para serem questionadas. As primeiras fissuras vieram sutis. Um comentário no vestiário, você viu quem estava na mesa principal, que se transformou em olhares esquivos. Um post de blog local que começou com uma imagem e brincou sobre episódios incomuns em eventos luxuosos. Coisas que sozinhas não fariam diferença. Mas quando pequenas coisas se somam, o resultado é uma onda que empurra quem está em pé para o balanço do julgamento público. Jenny tentou não ler tudo. Tentou também se proteger com o que sempre lhe dara força: trabalho, amigos e uma rotina que a mantinha humana. Mas a curiosidade é uma corrente. Ela pegou um celular emprestado no vestiário e viu entre mensagens e notificações uma foto dela naquela mesa. Havia comentários que iam do doce ao venenoso. Alguém com poder de influenciar escreveu uma legenda que ria da confusão. Outro post sugeriu que aquela cena era uma encenação, brincadeira fácil de quem prefere narrativas com protagonistas polidos. Naquela tarde, no intervalo entre limpezas e rotinas, ela se sentou na escadaria de serviço e deixou que o vento levasse os pensamentos. Maria apareceu com uma garrafa de água, sentou ao lado dela e puxou o que se precisava puxar. "Você está bem?" perguntou com simplicidade. Jenny suspirou. "Eu não sei se quero mais essa atenção", disse. "Acho que prefiro desaparecer de novo." "Desaparecer não é solução", respondeu Maria com aquela pungência amiga que só os que amam têm. "Mas também não é vergonha aceitar que algumas coisas incomodam. A gente vai aprendendo a escolher o que fica com a gente." Enquanto isso, Nathan retornava ao seu dia de reuniões, números e decisões que sempre exigiam um formato impessoal. Diante de uma mesa de vidro e cadeiras caras, ele se pegou pensando nas mãos de Jenny ao segurar uma xícara, no modo como ela ria quando a sopa estava quente demais. Era uma sensação nova, mais ancorada nas coisas pequenas do que nas grandes cifras. Ele se perguntava como proteger alguém que não pedira para estar visado. E a resposta que encontrou, naquele momento, foi fazer o que podia: manter distância quando necessário, oferecer ajuda quando solicitado e deixar que Jenny guiasse o ritmo. Os dias seguintes trouxeram uma nova normalidade: encontros rápidos, sobremesas compartilhadas e a construção cuidadosa de uma intimidade que não precisava ser apressada. Jenny aprendeu a falar sobre si mesma sem diminuir a própria voz. Nathan aprendeu a ouvir sem projetar soluções. E entre os dois crescia uma coisa sem nome que não pedia agradecimentos e não tinha pressa. Havia sim ternura, um tipo de ternura que não se transforma em posse. Mas nem todas as janelas do mundo eram bondosas. Uma tarde, ao recolher panos do depósito, Jenny ouviu alguém sussurrar o nome dela com um tom que era quase riso. "Você viu?
a faxineira virou celebridade, disse uma voz que tentava ser engraçada. A situação foi absorvida com naturalidade por Sandra, que fechou os olhos com cansaço e disse para o grupo: "Não vamos alimentar intrigas. Façam seu trabalho." E a vida continuou, até que um novo elemento entrou no jogo. Um dos convidados do jantar tinha sido um blogueiro local, com olhos afiados. Algumas fotos publicadas por ele ganharam pequenas ondas de alcance. Um post foi compartilhado e, de repente, a imagem de Jenny sentada sobre o candelabro circulava por telas. Havia comentários bons e outros nem tanto. Algumas pessoas viram ali apenas a beleza de uma pessoa comum. Outras, a história que preferem contar quando um mundo de luxo encontra uma vida discreta. A peça excêntrica que entretém. Naquele mesmo dia, enquanto Jenny dobrava toalhas num banheiro de serviço, um colega encostou no ombro dela e murmurou: "Você viu a capa?" Como se fosse um prêmio ou uma acusação. Ela negou, mas o coração apertou. Como se o ar estivesse mais denso, como se o salão tivesse suas paredes mais altas. Dores pequenas, mas que doem. Ela precisava decidir como reagir. Fugir seria fácil, voltar à rotina e esperar que a curiosidade esfriasse. Mas havia outro caminho, menos cômodo. Enfrentar o assobio das bocas e talvez transformar aquilo em algo que lhe desse escolha. Naquela noite, Jenny se sentou na varanda do seu pequeno apartamento e deixou que a cidade lhe trouxesse ruídos. O som da rua era uma trilha sonora para pensamentos que não sabiam onde pousar. Ligou para Doris, que prontamente acreditou nela, e como sempre, despejou conselhos que misturavam amor e ordem. Você não precisa provar nada para quem não te respeita. Prove para você. No dia seguinte, uma surpresa a aguardava. Um envelope pardo deixado discretamente sob a porta do hotel, onde ela trabalhava. O selo não tinha nome, apenas um recado curto, escrito à mão. Uma conversa. Hoje, às 16 horas. N. Não havia promessas, nem obrigações, apenas uma chamada. Ela levou o envelope ao vestiário e, com Maria e Doris por perto, leu aquilo como quem decifra um sinal. Aceitar implicava em se expor. Recusar significava deixar que o rumor moldasse sua vida. Havia medo em ambos os lados, mas Jenny tinha algo que a mantinha acordada à noite. A certeza íntima de que ela não era menos por trabalhar com as mãos. E era essa certeza que a fez ir até o saguão do hotel naquele fim de tarde, com as chaves do armário e o bolso ainda cheio de panos dobrados. Nathan a esperava perto da porta do elevador, com uma expressão que misturava nervosismo e compaixão. "Pensei muito antes de escrever aquele bilhete", disse ele, antes mesmo de perguntarem qualquer coisa. "Não queria que você se sentisse um espetáculo." "Não me sinta um espetáculo", respondeu Jenny com uma honestidade que a fazia parecer mais forte do que ela própria se via. "Apenas, não quero que falem de mim como se eu fosse algo que se pega de passagem." "Então vamos fazer diferente", propôs ele. "Se for falar, que seja com a sua voz." Eles conversaram por bastante tempo no saguão, com as luzes que aqueciam o mármore e com a cidade que começava a apagar suas luzes exteriores. Falou-se de apoio real, da ideia de uma bolsa para o curso noturno, de pequenos passos que poderiam ajudar Jenny a ter mais escolhas. E falou-se também do que o dinheiro não poderia reparar, antigos medos, olhar de quem julga, a necessidade de se sentir merecedora sem que ninguém precise dizer que ela merece. Quando se despediram naquela noite, havia entre eles uma promessa tácita de respeito e de paciência. Jenny voltou para casa com o coração mais leve, como quem traz uma sacola com mantimentos para a alma. Encontrou Doris plantando temperos na varanda, como sempre ocupada em fazer o cotidiano florescer. "Então?", perguntou Doris, como se já soubesse a resposta. "Ele disse que se eu quisesse haveria uma oportunidade", disse Jenny. "Mas eu não sei o que isso muda, de verdade." "Isso muda que agora você tem opção", disse Doris. "Opção é tipo uma janela num dia cinzento. Pode ser que ela não mude o tempo, mas muda seu quarto." Havia beleza nisso, a generosidade de uma amizade que compõe coragem. Jenny pegou a receita de um bolo que Doris costumava fazer, guardou o bilhete do curso no bolso e dormiu com o pensamento de que talvez aceitasse, talvez não. O que pesava mais era a sensação de que pela primeira vez em muito tempo alguém havia olhado para ela não com pena, mas com curiosidade. As primeiras semanas seguiram nesse compasso, encontros simples, pequenos progressos e uma camada crescente de atenção pública que variava de doce a incômoda. E então veio o episódio que mudou o tom da atenção, uma festa beneficente, onde a presença de Jenny foi, por escolha de Nathan, uma demonstração discreta de apoio. A intenção dele não era ostentar, era mostrar, ao seu modo, que havia lugares e escolhas possíveis. Mas a presença dela naquela noite abriu fissuras para as quais nem todos estavam preparados.
Victoria, naturalmente, estava lá. Ela não era apenas presença, era um tipo de vigilante das convenções sociais. Observou Jenny com olhos que não forneciam nada além de julgamento. A mesa que antes acolhera uma conversa, agora se tornava campo de batalhas veladas. Olhares que falavam, sorrisos que escondiam lâminas. Jenny sentiu o peso, não apenas do prato de porcelana, mas do silêncio que as bocas cultivavam. Por um instante, todas as pequenas vitórias pareciam frágeis. E foi nesse momento que a foto que circulava desde o jantar anterior reapareceu, desta vez com um comentário que queria ferir. Infiltrada entre os cristais. Um post alcançou mais olhos, e uma jornalista, sempre em busca de histórias fáceis, resolveu transformar aquele encontro em tema de debate. No banheiro de serviço, Jenny ouviu o rumor crescer antes mesmo das palavras serem pronunciadas. O telefone de Maria vibrou com notificações, e a tela mostrou manchetes indicando que algo, espécie de história, corria. As risadas se perderam no ar, deixando um eco de silêncio. Jenny, em vez de fugir, fez algo curioso. Virou-se e encarou o espelho. Olhou-se com todos os defeitos e todas as virtudes e decidiu que não seria reduzida a um comentário. Mas o jogo das aparências já escalava. Notas sussurradas alcançavam o vestiário, convidados que queriam fotografar, colegas que se afastavam, e a sensação de que não havia saída limpa daquilo. Foi a primeira vez que Jenny sentiu com nitidez o que era estar observada por um público que preferia histórias prontas a pessoas vivas. A parte mais cruel, no entanto, era que as reações vinham de lugares inesperados. Um grupo de hóspedes murmurando, um funcionário que olhava para ela como se alguém com corações de pedra. Ninguém a agrediu fisicamente, mas o peso do julgamento público tem uma força própria, capaz de fazer colapsar o peito. E naquela tensão crescente, algo novo aconteceu. Nathan, que vinha mantendo uma postura calma desde o início, decidiu romper uma regra silenciosa do seu mundo. Ele não saiu como quem corrige um erro trivial. Foi até o centro da sala, pediu que o microfone fosse ligado e falou com clareza sobre o valor das pessoas que fazem o hotel funcionar. Cobrou com firmeza e sem arrogância respeito para quem trabalha. Não foi uma defesa melodramática, foi um pedido de humanidade. O salão, surpreso, silenciou. Alguns aplaudiram, outros não sabiam o que fazer com a própria consciência. Naquele momento, Jenny teve a sensação de que algo havia mudado para além do seu coração. A cidade havia se dividido por segundos entre quem via o episódio como um gracejo e quem passou a olhar aquela história com outro tipo de atenção. Ela sabia que o gesto de Nathan a protegia e tinha vergonha de aceitar uma proteção que soasse, aos olhos de tantos, como algo que a colocava em dívida. Ao mesmo tempo, sentiu a mesma coisa que sentira ao receber a bolsa proposta: possibilidade. E a fotografia daquela noite acresceu mais lenha ao fogo. Captou Nathan falando, as mãos grandes gesticulando, a plateia olhada. Captou Jenny, pequena e firme, vendo o homem que escolhera falar por ela não como salvador, mas como alguém que queria justiça. A imagem espalhou-se. Manchetes que antes brincavam começaram a questionar, a refletir. Outras, no entanto, seguiram na via do escárnio, como sempre acontece quando o assunto é atravessar fronteiras invisíveis. Quando a parte terminou e as luzes de cena baixaram, Jenny voltou ao seu vestiário com o coração batendo como uma maratona. Maria a aguardava com água. Doris ligou para saber como havia sido. E entre conversas e tentativas de normalizar o que ainda fervilhava, veio um aviso. O gerente precisava falar com ela no dia seguinte. Nada direto, apenas a mensagem prática que diz: precisamos conversar. Jenny dormiu pensando nas possibilidades. Um encontro marcado poderia significar qualquer coisa: elogio, expulsão, um pedido de desculpas, uma advertência. A inquietação misturava medo e esperança. Às vezes eram a mesma coisa. Quando a manhã clareou, ela tomou o caminho para o trabalho como quem lá enfrentara um pequeno tribunal. Pensou nas palavras que diria. Pensou em como manter a dignidade sem se render ao medo. E ao cruzar a porta do hotel, a primeira coisa que viu foi um envelope sobre o balcão da recepção, com o seu nome escrito à mão. Não havia assinatura, apenas uma nota curta. Precisamos que você pense com cuidado. N. Dentro, um bilhete menor com uma instrução simples.
Encontro hoje às 17 horas, sala administrativa. Não era um ultimato, não era uma concessão pública. Era ao mesmo tempo uma sombra e uma luz, a promessa de que algo estava por vir e o medo de que aquele algo mexesse demais com o mundo que ela tentava manter inteiro. Jenny guardou o bilhete no bolso do avental e respirou fundo. Sabia que a vida estava mudando de forma que não escolhera. Sabia também que havia naquela mudança uma fresta de beleza, a possibilidade de finalmente aceitar que merecia escolhas e decidir que, apesar do ruído, ela faria as escolhas com a própria voz. De qual cidade você está assistindo? Escreva nos comentários. Eu quero saber de onde vem cada um que acompanha a história dela. Quando o relógio marcou 17 horas, Jenny subiu para a sala administrativa com passos que misturavam firmeza e hesitação. A porta se abriu para um espaço de vidro e papéis onde decisões eram tomadas. Nathan já estava lá, de pé, próximo a uma janela que mostrava o skyline da cidade. Ele virou-se ao vê-la, e por um segundo os dois não precisaram falar. Sabiam que o que vinha a seguir não seria simples. Obrigada por vir, disse ele, com a voz que mais uma vez parecia escolher as palavras certas. Preciso conversar sobre como a gente segue daqui para frente. Ela sentou-se, e ali, diante daquela mesa impessoal, soube que o jogo da exposição não acabaria fácil. Havia contas a acertar com a opinião pública, limites a traçar, e uma decisão que a colocava no centro de um debate que não pedira para ser palco. Nathan apresentou mais uma vez a proposta da bolsa, explicou como funcionaria o processo, deixou claro que não desejava controle, apenas oferecer ajuda. Era uma oferta, com todas as suas implicações, e Jenny teve que decidir não só por si, concordou. Ao sair da sala administrativa, porém, algo a fez parar. Um grupo de jornalistas já se aglomerava na entrada do hotel, visíveis pelo saguão de vidro como quem espera por um espetáculo. Entre flashes e sussurros, a sensação de que a vida dela havia saído do vestiário e entrado num palco maior apertou-lhe o peito. E no instante em que ela atravessou o saguão, um telefonema trouxe a confirmação. O nome dela estava nos Trending Topics. Uma coluna Fine Dining publicara uma crítica que insinuava contradições. Um blog de fofocas transformara o bilhete de Nathan em manchete sensacionalista. Um influencer publicou um vídeo com a foto da mesa e um comentário ocioso. Jenny ficou parada por um segundo, sentindo-se pequena diante de um mundo que de repente parecia falar alto demais. Mas havia outra voz ali também. A voz de Doris, de Maria, de Sandra. Gente real que a amava por quem ela era. E havia ainda a própria decisão de Jenny. Aceitar que viver significava, às vezes, atravessar o fogo das opiniões alheias para chegar ao outro lado, mais inteira. Ela guardou o celular no bolso. Havia ainda tempo para pensar, para escolher, para resistir. E foi exatamente nessa expectativa, entre a possibilidade de mudanças e o ruído cada vez maior ao redor, que a história encontrou um momento de pausa. Algo estava prestes a romper o equilíbrio, uma nova manchete, um rumor que poderia ser apenas um sopro ou uma tempestade. Jenny, por ora, respirou. Olhou para o cartão da bolsa que tremia no bolso como se fosse um amuleto e seguiu. As luzes do saguão ainda piscavam nas vitrines quando Jenny entrou no trabalho no dia seguinte. O telefone no bolso vibrava com mensagens velhas e novas. A vontade de abrir todas e desaparecer embaixo de lençóis limpos e perfeitos era forte. Mas havia um rasgo de coragem diferente agora, delicado como papel de seda. O folheto do curso em seu bolso e a promessa, sem pressa, sem imposição, de que ela poderia aprender algo novo. Ela trocou o avental, dobrou os panos e deixou que o cheiro de desinfetante se misturasse ao aroma forte do café que sempre vinha das cozinhas. Trabalho era lugar de abrigo e de prova. Ali, ao menos, ela sabia quais eram as regras. As semanas que vieram não foram fáceis. A atenção que antes parecia curiosa transformou-se em um ruído que mastigava a rotina. Amigos de trabalho a olhavam com um misto de orgulho e inquietação. Hóspedes reconheciam-na e cochichavam. Um ou outro colega, temendo repercussões, mantinha a distância. Sandra, firme como sempre, protegeu a equipe e deixou claro ao gerente que qualquer tratamento diferente a Jenny seria reportado. Você faz seu trabalho, eu cuido do resto.
disse, com aquela voz que não pedirá aplausos, apenas respeito. Jenny, por sua vez, tentou tornar a atenção em combustível e não em fogo. Matriculou-se no curso noturno, comprou um caderno barato onde anotava termos que não conhecia, gestão de hospitalidade, controle de qualidade, satisfação do cliente, e anotava ao lado coisas que sentia importante nunca perder. Gentileza, ouvir, tocar cada canto com cuidado. No primeiro dia de aula, sentou-se numa carteira que rangeu como se lembrasse de histórias antigas. Os rostos ao redor eram variados, alguns mais jovens, outros com trabalho diurno também, todos com sonhos soprosos. A professora era prática e humana, não havia condescendência, apenas trabalho duro e noções concretas. Jenny respirou aliviada. Ali, entre anotações e dúvidas, sentiu uma sensação reconfortante. O aprendizado não era uma mudança de identidade, era ampliar escolhas. No bairro, Doris era um furacão de conselhos e bolos. Visitava Jenny quase todo fim de semana, trazendo um pedaço de bolo e uma história antiga sobre vizinhos que deram a volta por cima por motivos menos românticos do que as redes fazem acreditar. Você está aprendendo, dizia enquanto mexia o açúcar no café. Apenas mantenha o pé no chão e o coração aberto. Maria ajudava a revisar termos do curso e fazia questão de almoçar com ela sempre que as folgas coincidiam. Encontros curtos, mas encorajadores. Entre uma garfada e outra, Maria lembrava: não esquece que você faz muito mais do que limpar. Você lembra as coisas que ninguém nota. E Jenny anotava, no caderno barato, essas frases como pequenos mapas de si mesma. Ainda assim, havia dias de chuva onde todo o desgaste do rumor voltava a bater. Uma manchete agressiva apareceu num portal local, uma peça que misturava curiosidade com julgamento e transformou pequenas inverdades em pontas afiadas. Algumas amigas desistiram de ler. Outras, como Doris, rasgaram a folha do jornal como se arrancar palavras más pudesse desfazer o dano. Jenny, deitada na cama, deixava as lágrimas correrem às vezes. Não porque acreditasse nas maldades, mas porque a exposição tinha um peso que nem sempre se mede por folhetos de resposta ou bolsos cheios. Tinha-se de aprender a respirar com a cidade observando. Nathan percebia a transformação nas linhas do rosto dela. Não era só a fama passageira que o preocupava, era a vulnerabilidade que a exposição trazia, a maneira como palavras de pessoas distantes conseguiam ferir alguém que fazia sua vida com as mãos. Ele propôs medidas práticas, revisão das políticas internas de conduta, maior sensibilidade da equipe de relações públicas e, quando aceito com relutância por Jenny, um encontro com a assessoria para acertar o que fosse necessário. Ele era cauteloso, porque sabia que a ajuda que protege demais pode desautorizar quem ela protege. Por isso insistiu numa linha clara, apoio com limites, oferta de oportunidade com autonomia. A história, no fundo, foi virando uma espécie de espelho para as pessoas. Quem acompanhava via aquelas fotos sob diferentes lentes. Alguns enxergavam um momento de ternura, outros um desvio de onde cada coisa deve ficar. Havia quem, com voz alta e afiada, dissesse que era espetáculo. Havia quem, com voz baixa, dissesse simplesmente que aquilo lembrava da própria mãe, da vizinha, da faxineira que sempre deixou a escada sem poeira. Entre as vozes, Jenny tentava encontrar a sua. Houve um episódio que marcou uma virada no tratamento público. No final de uma noite de conferência, Vitória aproveitou-se de um microclima de fofoca para provocar. Numa festa onde muitos riam com bocas cheias de talheres e olhos em brasa, ela fez um comentário alto o suficiente para alcançar Jenny. Uma frase fina, como uma lâmina envernizada, saudando o acidente social que se tornara motivo de piada. O riso contido ao redor teve um gosto amargo. Alguns se divertiram, outros viram o constrangimento aumentar como uma mancha. Jenny sentiu o calor subir-lhe ao rosto e, por instinto, recuou. A vontade de sumir deu-lhe um aperto no peito. A sensação de estar fora de lugar era antiga, um velho e conhecido martelar. Mas antes que pudesse virar as costas, Nathan se levantou. Ele não fez um discurso teatral, fez algo mais difícil. Falou com firmeza e naturalidade, como se dissesse uma verdade simples demais para que fingissem que o óbvio não existia. Chamou atenção para o comportamento, pediu respeito e lembrou que o valor de uma pessoa não se mede pelos lençóis que arruma ou pela etiqueta que usa, mas pela vida que vive. A intervenção dele foi compassada e clara, e a plateia ficou por um momento desconfortável. Não foi um aplauso entusiasmado que se ouviu, mas alguns membros da mesa, surpreendidos, mostraram que se sentiam mal.
era um recuo coletivo do riso. Para Jenny, o que mais pesou não foi apenas o que ele havia dito, mas o fato de ele ter falado em seu nome sem subjugá-la, pedindo que ela participasse se quisesse. Quando Nathan terminou, dirigiu-se a ela com um olhar que dizia: escolha como quiser. Não te transformarei numa imagem. A resposta de Jenny foi de uma calma que surpreendeu. Agradeceu, falou poucas palavras, colocou as coisas no lugar com a mesma delicadeza com que arrumava lençóis. Aquilo foi suficiente para que a conversa mudasse de tom. E mesmo que a imprensa continuasse alimentando as partes mais dramáticas, havia uma outra corrente que começou a se formar. Leitores que questionavam a graça de humilhar alguém, blogs que decidiam olhar para a personagem humana em vez de transformar tudo em enredo. A bolsa fincada por Nathan não caiu do céu como solução. Foi um portal de prática e escolhas. Para recebê-la, Jenny precisava cumprir etapas, preencher uma ficha, apresentar disponibilidade para os horários, concordar em participar de uma entrevista com o comitê do programa de formação. Havia burocracia, havia papelada, havia aqueles momentos onde a insegurança dizia que ela não pertencia. Ela chegou ao escritório do programa num dia chuvoso, com o cabelo preso e os sapatos que fariam barulho no mármore. Sentiu os olhares, respirou fundo e falou. Falou sobre sua vontade de aprender, sobre os detalhes que percebiam e que ninguém via, como o jeito que um hóspede relaxava quando a cama estava perfeita, como um sorriso se abria quando alguém o chamava pelo nome. Os avaliadores ouviram, fizeram perguntas práticas e, ao final, sorriram. A bolsa foi concedida, com regras claras. Parte do financiamento vinha do hotel, parte de um fundo comunitário, e havia a possibilidade de estágio supervisionado em áreas que interessassem a Jenny. Nada mágico, tudo com as condições e os prazos que qualquer programa de formação requer. Aceitar a bolsa foi um ato que veio com peso e liberdade. Jenny assinou os papéis com a mesma letra torta de sempre e sentiu pela primeira vez em muito tempo uma sensação que não vinha só do prêmio do acaso, vinha de decisão. Ela escolhera aprender. Seus passos passaram a ter outra cadência: emprego, estudo, descanso. Os encontros com Nathan reduziram a um compasso que ela própria ditava. Ele era parceiro, mas não protetor sufocante, e havia um cuidado em ouvir o que ela queria e o que não queria. Enquanto isso, as redes sociais continuavam a jogar com a narrativa. Alguns posts inventaram versões em que Jenny ressentia-se da exposição. Outros, menos maldosos, tentavam transformar tudo em lição moral. No vestiário, alguns colegas acolhiam-na com um olhar que dizia que estavam ao seu lado. Outros, com olhares desconfiados, não sabiam como agir. Mas sempre havia a presença de Doris e Maria, que eram como uma ancoragem. Lembravam-la que a vida dela brilhava em outras coisas, além do que as câmeras mostravam. Nathan, por sua parte, lidava com sua própria esfera de pressão. O fato de sua defesa pública ter ecoado nos negócios trouxe reflexões internas. Sua mãe, Eleonor, observou-a com curiosidade e depois com uma aceitação silenciosa. Eleonor não fazia demonstrações grandiosas, recebia as pessoas como quem já viu muitas encenações. Quando finalmente as duas mulheres se encontraram, Jenny com sua timidez e sua honestidade, e Eleonor com seu jeito sereno de quem sabe ler corações, houve um encontro que não precisou de muitos gestos. A mãe de Nathan foi ao encontro de Jenny com um abraço simples, olhos úmidos, e disse: "Sei que não nascemos todos no mesmo canto, e isso não nos torna menos dignos. Seja bem-vinda." A acolhida foi um bálsamo, não anulou os barulhos, mas deu a Jenny uma sensação de pertencimento que não vinha das manchetes. A presença de Eleonor também ajudou a suavizar parte do julgamento público. Quando um colunista procurou a família para um comentário cheio de condescendência, Eleonor respondeu com honestidade e firmeza, lembrando que família se constrói por escolha. Sua postura era clara. Não se tratava de uma transação, tratava-se de uma decisão do filho. E se alguém queria entender, bastava observar a maneira como Nathan sorria ao lado de Jenny, não como dono de um troféu, mas como alguém que havia encontrado uma companhia. Ainda assim, a tensão social fez com que Jenny tivesse que enfrentar um momento de vergonha mais agudo. Em uma ocasião, ao entrar em um restaurante refinado para um compromisso, ouviu o sussurro constrangido de alguns convidados e a repulsa velada de uma mulher que reconhecia seu rosto das fotos. Naquele instante, a vontade de fugir foi forte, mas antes que pudesse ceder ao impulso, algo nela falou mais alto. A lembrança das tardes de estudo no curso, o apoio de Doris, Maria e as anotações no caderno barato. Respirou fundo, ajustou a postura e seguiu adiante.
A cada pequeno passo, Jenny arcava com a própria presença no mundo. A história assim foi girando entre ruídos externos e crescimentos internos. O grande momento, o ponto onde tudo poderia se abrir de vez, veio numa noite de verão, no terraço do hotel. Não foi um evento luxuoso. Nathan pediu para que fosse simples. Luzes de corda, 2 bancos, um pequeno cobertor, uma panela de comida feita por um dos chefes que conhecia as memórias de infância. Era o mesmo rooftop onde haviam rido pela primeira vez ao dividir um sanduíche de food truck. Só que agora as luzes eram menos ofuscantes e mais próximas, como lâmpadas que iluminam a mão que se estende. Nathan trouxe um presente modesto, um livro de poesia, que contava histórias de pessoas comuns. Lembrei de você, disse, entregando o volume com um sorriso tímido. Ele falou de planos, de cuidado e daquilo que sentia. Não promessas de mudar o mundo inteiro, mas de caminhar ao lado. Falou também de medo, o medo de que sua posição pública afetasse quem ele amava, e de como a escolha de defendê-la havia sido para ele uma questão de coerência. Se eu não falar por quem me importa, não serei digno do que temos, disse com voz baixa. Jenny escutou e sentiu-se vista. Quando Nathan se ajoelhou, não foi para exibir um anel reluzente, foi para pedir que construíssem uma vida juntos, que escolhessem a autenticidade mais do que o espetáculo. O pedido foi simples, sem palco, sem microfone. Quer casar comigo? Não para que eu te dê um título, mas para que a gente seja a escolha um do outro. Jenny viu-se diante de um futuro onde poderia manter suas raízes e ainda ter alguém que a valorizasse. Chorou silenciosamente, não por dúvida, mas por uma alegria que vinha daquilo que poucos podiam entender, sentir que alguém via seu valor sem tentar transformá-lo em nota de imprensa. Ela aceitou. A resposta foi um abraço lento e terno. A decisão não apagou os problemas, só os tornou compartilháveis. O anúncio do noivado gerou, claro, novos comentários. Haveria sempre os que prefeririam narrativas simplistas. Haveria também os que celebraram sem reservas, felizes com a felicidade alheia. A diferença para Jenny era que desta vez ela sabia que o que vinha adiante seria construído com sua voz. Os preparativos do casamento foram pequenos e cheios de significado. Não houve festa de gala, houve celebração comunitária. Doris coordenou as comidinhas como se organizasse uma bandeja de lembranças. Maria fez as fitas. Sandra ajudou com a logística para que os colegas pudessem comparecer sem que isso comprometesse o trabalho. Eleonor trouxe toalhas antigas de família para decorar as mesas. Nathan cuidou de não transformar nada em espetáculo, tudo com limites claros. A lista de convidados foi econômica e afetuosa. Amigos do bairro, colegas de trabalho, a mãe de Nathan, alguns familiares próximos. Havia riso simples, música que lembrava tardes de domingo, e uma alegria que não precisava de lente para ser verdadeira. No dia, Jenny caminhou até o pequeno altar improvisado, com passos que refletem todas as manhãs que ela começara cedo. A roupa era simples, feita por uma costureira do bairro que a conhecia desde menina. O cabelo preso com a praticidade de quem usava lençóis com cuidado. Quando Nathan a viu, a expressão dele foi a de quem descobrira um tesouro sem pressa de mostrá-lo ao mundo. O trabalho de seus dias, a honestidade dos seus gestos eram celebrados sem fingimento. A cerimônia foi curta, com votos que falavam de cuidado, paciência e da escolha diária de estar junto. Havia lágrimas, abraços e a sensação de que algo se fechava numa fresta de luz mais quente do que qualquer candelabro havia proporcionado. Depois do casamento, a vida seguiu seu ritmo com novidades calmas. Jenny continuou estudando, agora com o certificado do curso que avançava passo a passo. O estágio foi oferecido no próprio hotel, mas em um formato que respeitava sua vontade. Ela poderia alternar turnos para permanecer na equipe de limpeza por um tempo, enquanto aprendia sobre atendimento e gestão. Não foi uma ascensão meteórica, foi um crescimento por competência e tempo. Alguns meses depois, quando assumiu uma função de assistente administrativa na equipe de operações, um cargo que lhe permitia usar seu conhecimento prático e sua sensibilidade para hóspedes, foi fruto de esforço, não de favor. Havia contrapartidas, aprender novos processos, acordos, respeito às normas. E havia, principalmente, a satisfação de ver que sua voz tinha lugar, onde antes só existiam vozes protocolares. A imprensa continuou a contar versões variadas da história, mas agora com menos ferocidade e mais atenção às nuances.
Alguns artigos destacaram o programa de formação do hotel e como ele oferecia oportunidades para empregados crescerem na própria casa. Outros cobriram com respeito histórias de outros trabalhadores que encontraram caminhos pelo estudo. A mudança que Nathan implementou, financiando em parte vagas para funcionários no programa, não foi propaganda vazia. Vinha com avaliações e requisitos. Havia limites e méritos. Para Jenny, era um resultado de pessoas que optaram por agir de maneira responsável, não de uma fantasia de salvação completa. A comunidade respondeu. No bairro, Doris e Maria tornaram-se figuras de orgulho. As tardes de bolo ganhavam novo sentido. Para muitos, Jenny passou a ser lembrança de que a vida pode mudar quando alguém é visto como humano. Para outros, ela era uma figura que desafiava fronteiras invisíveis entre mesas e cozinhas. O que mudou para Jenny foi menos o mapa do mundo e mais o mapa do seu próprio coração. Agora ela sabia que merecia escolhas e que aceitá-las era um direito, não um favor. Ao redor, Victoria continuou a ser um lembrete de que nem todo mundo aceita mudanças com gentileza. Em alguns encontros, sua atitude voltou a ser cortante. Em outros, ela simplesmente evitou conviver com a presença de Jenny. Não houve reconciliação forçada, e talvez isso fosse saudável. Nem todo mundo precisa concordar, e Jenny aprendeu que seu valor não depende da aprovação universal. Havia, no entanto, movimentos públicos que deixavam claro que a sociedade podia mudar suas respostas. As reações de alguns clientes que, depois de ouvir a história, passaram a olhar com mais respeito para a equipe. Os proprietários de pequenos negócios que abriram vagas em programas locais para qualificação. Pequenas ondas, não solução total. Os meses passaram com um ritmo que misturava trabalho, estudo e a construção de um lar. Jenny e Nathan montaram um espaço que mesclava simplicidade e afeto. Havia músicas dos velhos discos que Doris emprestava e pratos partilhados preparados com cuidado. Nathan aprendeu receitas simples que a faziam rir, enquanto Jenny aprendeu a escutar os relatos brutos do cotidiano dele, reuniões longas, decisões difíceis e a oferecer presença sem pressa. A vida a dois era prática e terno. Não havia necessidade de grandes gestos para validar o amor. Em alguns finais de tarde, quando o céu se tingia de laranja e as luzes da cidade começavam a formar uma constelação terrestre, Jenny sentava-se na pequena varanda com um caderno barato aberto e escrevia. Anotava termos, escrevia frases que ouvira dos professores e listas de coisas para consertar na casa. Embaixo das palavras, as memórias do primeiro jantar ainda brilhavam em halo discreto. O engano que originou o encontro continuava a parecer um detalhe que a vida usara para ensinar uma lição maior, que um lugar no mundo pode ser conquistado também pelas escolhas que fazemos, e que a dignidade não é algo que alguém nos dá, mas algo que descobrimos em nós mesmos. Quando olhava para trás, Jenny percebia que a reviravolta não havia sido uma transformação externa apenas. Havia um ganho mais profundo, aprender a aceitar ajuda sem se sentir menor, a dizer não quando algo ferisse seus princípios, a entender que o amor não é um contrato de dívida e que reciprocidade envolve cuidado. A reviravolta, concluiu, começou com um acento errado, um acaso que revelou entre cristais e talheres que a simplicidade pode entrar onde a etiqueta não alcança. Mas o que realmente a transformou foi o processo. Enfrentar o ruído, estudar, sustentar amizades, aceitar apoio com autonomia e escolher um caminho que preservasse sua essência. O epílogo da história não trazia contos de fadas fabricados, nem promessas de que todo problema social havia sido solucionado. Trouxe antes uma praça cheia de pessoas reais, colegas comemorando as primeiras turmas do curso do hotel, moradores do bairro que viam oportunidades surgindo em programas locais, e o pequeno restaurante onde Jenny e Nathan, algumas sextas-feiras, tomavam sopa com pão quentinho, sentados como qualquer casal tentando esticar o fim de semana. Havia risos, pequenas discussões sobre listas de compras e a rotina calma de quem aprendeu a compartilhar imperfeições. E no centro de tudo, a lembrança daquela noite em que um cartão trocado mudou a trajetória de uma história comum. Jenny continuava sendo a mesma em essência, uma mulher que lavava, passava, arrumava, mas agora sabia que podia também administrar, negociar e ensinar. O orgulho que sentia vinha da própria capacidade de construir, não de uma transformação imposta. Nathan manteve suas reservas sobre ostentação, Eleanor continuou sendo uma presença serena, Doris e Maria eram pilares que riam alto nas festas e recolhiam as louças no final da noite.
Quando anos depois alguém perguntava a Jenny como aquilo tudo havia começado, ela costumava sorrir e responder com simplicidade: sentei-me no lugar errado e, por sorte, havia alguém ali que me viu. E dava uma risada baixa, porque sabia que havia sido sorte e coragem misturadas. Uma mistura que muitos confundem com destino, mas que no fundo é feita de escolhas pequenas e persistentes. A reviravolta incrível de Jenny não a colocou num pedestal, colocou-a em um leito de possibilidades. E ela, com o mesmo cuidado com que dobra lençóis e guarda receitas, aprendeu a escolher. Aprendeu que pertencer não passa por ter o lugar perfeito numa mesa, mas por encontrar quem nos aceite onde estivermos e por aceitar a nós mesmos. O assento errado, no fim das contas, foi apenas o começo de uma vida que decidiu não se calar diante da própria coragem. Avalie essa história de 0 a 10 e inscreva-se para mais histórias emocionantes.